Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Hora então de conversar com o nosso correspondente na Europa, Felipe Killing. Tá tudo bem com o Barão, tá? O Barão fez um exame. Eu já tô aqui escancarando a intimidade, né? Depois você se acerta com ele. Depois eu me acerto com o Barão. Eu acho que ele não vai entender. O Barão foi fazer uma endoscopia, por isso que ele não vai. Acho que não daria muito certo, né, Felipe? O Barão participar depois de uma endoscopia. Boa tarde pra você. Boa tarde, Coutinho, Sandro e a todos. Seria divertido, né? O Barão meio grog, passando as informações. Ia render boas risadas, eu acho. Você sabe que, já que eu estou escancarando intimidades, a gente tem um tempinho, eu fiz a endoscopia uma vez e eu queria trabalhar. Eu falei, eu tô bom, eu vou para a rádio, eu vou trabalhar. E eu comecei a simular que eu estava lendo manchetes. E esse é um dos vídeos que ainda bem que não subiu aí para as redes, porque senão ia viralizar, porque é ridículo eu tentando ler manchete depois da anestesia, sei lá qual o termo técnico que a gente toma para fazer endoscopia. Bom, vamos falar de coisa séria, alguns passos sendo dados aí na Europa, em especial no Reino Unido, com um certificado digital de Covid. Explica pra gente, Felipe. Olha, Coutinho, eu tenho um certificado digital que eles vão usar no estádio Wembley para a torcida de futebol, mas eu acho que você está se referindo ao certificado digital na União Europeia, que foi aprovado hoje, né, chamado o Certificado Verde, que vai permitir a entrada de turistas de todo o mundo na União Europeia. É um passo muito importante, o turismo agradece, que representa 10% do PIB da União Europeia, em alguns países até mais. E esse certificado verde, quem tiver sido vacinado com imunizantes aprovados pela Agência Reguladora Europeia, pode receber esse certificado. Então, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson, além de vacinas que receberam aprovação para uso emergencial da OMS, como a Coronavac. Aí, nesse caso, vacinas aprovadas pela Coronavac, fica a critério de cada país que faz parte da União Europeia. São 27. Então, por exemplo, Portugal, que recebe muitos turistas brasileiros, pode decidir abrir as portas para quem estiver completamente vacinado com a Coronavac. De repente, chineses que viajam bastante aqui para a Europa, algum país queira liberar quem estiver sido vacinado com a Coronavac, também pode. Mas não é só vacina, tá? Se você apresentar um teste negativo PCR, até 72 horas antes do embarque, você tem direito a entrar na União Europeia, dependendo do país. E também se você tiver exame de anticorpos, alguém que se recuperou da Covid num período de até 6 meses. Mas aí também vai depender de cada país, os europeus estão finalizando os detalhes, mas foi um passo importante. A partir de 1º de julho, esse certificado verde, né, será implementado por aqui. Claro que haverá vários ajustes até lá para evitar também falsificação e tudo mais. Ao que tudo indica, será algo digital no aplicativo, mas também vai ter a opção de imprimir. Então é um passo importante aí, porque os casos estão baixando aqui na Europa e o continente quer voltar a receber turistas. Felipe, daqui a pouco a gente vai falar de Eurocopa também, mas antes disso, paralelamente a esse certificado digital, tem também notícia importante chegando de 2 países extremamente turísticos, que são a França e a Bélgica, né? Exato, esses 2 países estão relaxando mais as regras hoje, né? Principalmente bares, restaurantes e cafés que podem receber clientes em ambientes internos. A França ficou mais de 7 meses sem liberar que pessoas pudessem entrar no restaurante, sentar e comer. E existe uma cultura muito forte por lá, né, de sair para comer, e agora muitos franceses estão felizes com esse passo, que é bastante significativo. Até uma francesa eu estava vendo que ela disse que é como redescobrir sabores, né, depois de tanto tempo poder entrar no restaurante e comer. A Disney de Paris também está reaberta por lá. O toque de recolher mudou. Antes era às 9 da noite, agora às 11 da noite. E a expectativa é que no fim do mês não tenha mais toque de recolher. Teatros podem também receber pessoas, eventos culturais e esportivos podem receber até 5.000 pessoas em ambientes externos. E aí tem uma coisa, se passar de 1.000 pessoas, tem que ter um chamado certificado da saúde, que é digital.
também nessa mesma linha desse certificado verde para viajar. Tem que estar completamente vacinado, teste negativo ou também de anticorpos. Então dá para perceber que a Europa está caminhando nesse sentido aí, desse chamado certificado digital, passaporte da vacina, como você quiser chamar, cada país está adotando as próprias regras. Killing, para a gente fechar, você está falando protocolos, preocupações, eles estão chegando, mas a gente já tem algo que chegou, que é a Eurocopa, em um momento que todo mundo tem muita preocupação com cepas, variantes do coronavírus. Uma das grandes discussões na Copa América, que fique claro, cenários diferentes, mas a gente vai ter aí um trânsito quando a gente fala, por exemplo, da Copa América, uma das preocupações são delegações de outros países, variantes que podem surgir. Como é que tá a discussão da Eurocopa? Tá tudo pronto já para começar em segurança? Tá tudo pronto, viu, Sandro? São 11 sedes e a UEFA falou que cada país vai colocar as próprias regras. Então, por exemplo, aqui no Reino Unido, há cores, né? Quem vem de um país da zona verde, nenhum que está na Eurocopa, por exemplo, não precisa fazer quarentena quando chegar aqui, mas precisa apresentar teste PCR antes de sair do país de origem e quando chegar aqui. Países da lista amarela, precisa apresentar teste PCR e fazer uma quarentena de 10 dias. E países da zona vermelha, que aí você precisa fazer a quarentena, além do teste PCR, em hotel. Então vai dificultar bastante aqui no Reino Unido. Será mais um evento para pessoas que estão aqui. São 8 jogos que acontecem em Wembley, por exemplo. Claro que é possível que outros torcedores venham para cá, mas é uma dificuldade enorme. Claro que para seleções talvez tenha algumas liberações, muitos testes, evidentemente, mas para a torcida ficará muito complicado. E a Hungria, por exemplo, lá vai estar mais liberado, viu? Um jogo em Budapeste vai ter capacidade total, 67 mil pessoas. Mas a vacinação também está avançada por lá, cerca de 40% da população totalmente vacinada, então é um desafio, claro. O Reino Unido fez alguns pilotos e viu que dá para fazer, de certa forma, uma Eurocopa segura, mas é claro que tudo é em paralelo com o que acontece na sociedade. Os casos estão caindo por aqui, a vacinação está aumentando, então os europeus entendem que dá para fazer uma Eurocopa com segurança. Killing, a gente vai acompanhar, claro, discussões sobre a Eurocopa, os desdobramentos, mas tá aí, fica clara na fala do Killing a diferença de cenário que a gente dá para realizar uma competição desse tamanho. Killing, abraço, até amanhã. Valeu, até amanhã, grande abraço.